Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dividendos. Dividendos nem sempre é aquilo que a gente vê. De repente, você entra em algum site de alguma empresa, você entra no Fundamentos, no Status Invest, que seja, você vê lá, tal empresa paga 10% de dividendos, está pagando. Nesse último ano ele pagou 10% de dividendos. Outra empresa pagou 7%. A gente faz uma análise. Opa, se tem uma que paga 7 e outra paga 10, então quer dizer que eu vou comprar a ação da que paga 10. Porque fulano de tal indicou, não sei quem mais indicou. Olha, funciona assim. Eu poderia pegar aqui a lista das 10 maiores pagadoras de dividendo desse ano. Mas aí eu colocaria assim, empresas, as 10 top pagadoras de dividendo. Mas você precisa entender o que está acontecendo, por que aquelas empresas estão pagando aquele dividendo. Bom, para a gente saber o que é dividendos, a gente vai comprar uma empresa, vai comprar um papel de uma empresa, vamos supor que seja a WEG. Então vamos lá, a gente compra os papéis da WEG. A WEG não é uma empresa para dividendos, ela paga dividendo constantemente, mas o dividendo é baixo. Então, a gente vai comprar a WEG para quê? A WEG a gente compra ela para crescimento. Ela não é uma empresa para dividendo, e sim para crescimento. Então, a gente precisa entender o que são os papéis que a gente tem na nossa carteira. Eu converso com muita gente e pergunto, por que você tem essa empresa? Ah, eu não sei. Porque eu ouvi falar que era legal, ouvi falar que era empresa boa. Mas é boa em que ponto? Por que você está com ela? Você já se fez essa pergunta? Por que você tem os ativos que você tem em sua carteira? Eu indico assim, quando você for colocar um ativo na sua carteira, você escreve por que você tem aquele ativo. Bom, eu comprei aqui WEG, é uma empresa para crescimento. Então, eu paguei R$10 na ação e agora ela está 80, então ela já valorizou bastante. Bom, eu vou comprar o Itaú, por quê? Porque o Itaú é uma boa empresa para dividendos. Ela paga dividendos ali constante, dividendos bons, juntamente com a Itaúsa, com as empresas elétricas, transmissões, distribuição, essas coisas assim, empresas de saneamento. Então, essa daqui já é para dividendo. Você precisa entender muito bem quanto que ela está pagando de dividendo, se aquele dividendo é só daquele ano, ou se ela é uma boa pagadora de dividendo nos últimos 5, 10 anos que já se passaram. E nos últimos, claro que tem que ser os que se passaram, né? E o que acontece? A gente precisa entender o porquê dos dividendos. E não olhar o dividendo lá e achar que é um bom negócio aquela empresa ali. De repente ela vendeu bastante, de repente ela vendeu um ativo e está distribuindo em dividendos. Então precisa entender muito bem isso daí. Outra questão, às vezes acontece o seguinte, você está lá, vamos voltar naquela empresa, uma paga 10% de dividendo e a outra paga 7%. Uma empresa paga 2 vezes no ano. Então esse ano, nos últimos 12 meses, calhou que deu certo para ela colocar os últimos 2 dividendos. Então, está lá 10%. Aí a gente pega uma outra empresa, são os últimos 12 meses. Supondo que a empresa tenha colocado o primeiro dividendo em setembro do ano passado, a gente está no mês 10 de 2020. Então essa empresa colocou o dividendo dela em setembro do ano passado. Nos últimos 12 meses, ele não vai constar mais agora. Se ela pagou no mês 9, no mês 8, não vai constar aquele agora. Só vai pagar, supondo que essa empresa pagasse 2 vezes dividendos ao ano. Então, o que ela lançou o ano passado, em agosto ou setembro do ano passado, já não vai constar. Aí ela pagou um dividendo só esse ano. Todo o dividendo inteiro dela vai ser baseado nesse último dividendo que ela pagou. Então, às vezes, você encontra um dividendo abaixo do que era o real. De repente ela vai lançar o dividendo em novembro ou dezembro, vai distribuir o dividendo em novembro ou dezembro, e aí ele não entrou na contagem. Então é bom você ficar atento a isso daí, porque você precisa entender os porquês. Por que você está com a carteira a empresa na sua carteira?
por que você está investindo nessa empresa. Você investe nela todo mês, se não investe, por que não investe? Às vezes compensa mais você diminuir a quantidade de ativos, mas manter o investimento ali mensal, porque senão você acaba perdendo o controle. De repente você vai pegar uma empresa, se você não tiver o controle, depois eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu fiz aqui. De repente você vai pegar uma empresa, você vai comprar uma empresa esse mês aqui, que ela já pagou dividendo. E a gente que corre atrás de dividendo tem que entender que se a gente vai fazer o aporte, vamos fazer um aporte na empresa que está com preço em conta e que ela ainda vai pagar o dividendo, porque aquele é um recurso a mais que vai entrar na nossa conta. Eu fiz uma tabela aqui, chamei ela de meses de dividendos. Então eu peguei aqui empresas aleatórias, peguei a Itaúsa, TRPL, Itaú, a Sinqia, a Taesa, Banco do Brasil, ERG, a Sapre, a Cogna, a Embry e KLBN, Klabin. Então eu marquei aqui, eu fiz uma tabela, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Olha só, no mês 2, quais são as empresas? No mês 1, quais dessas empresas aqui, eu anotei aqui os meses que ela paga os melhores dividendos. Então no mês 1, de repente ela até paga dividendo, mas não pega um dividendo razoavelmente interessante para nós. Então, no mês 2, quem é que paga um dividendo legal no mês 2? A Itaúsa, o Itaú, Banco do Brasil e a Klabin. No mês 3, o Banco do Brasil de novo e a Cogna. No mês 4, a Sapre, a Embry. No mês 5, Taesa, Banco do Brasil, a ERG, a Cogna e Klabin. Então eu já montei aqui uma tabela de quais são os meses que a empresa vai pagar dividendo. Muitas das vezes a gente está esperando os dividendos para comprar mais ação, só que a empresa que a gente comprou, ela paga dividendo no final do ano, ou então paga no começo do ano. A gente tem que ter uma ideia de como que funciona isso. Então dá para a gente um exemplo, se a empresa paga dividendo no começo do ano e ela já está com o preço dela já estável lá, que não tem nenhum desconto, não está um preço legal para você entrar, por que você entraria nela se tem outras empresas que se ela tiver com os preços em conta e se ela for pagar dividendo ainda, você pode entrar nela, tá bom? Algumas vezes você tem uma empresa na sua carteira aí, vamos supor assim que fosse a Pomo, né? Marco Polo. A Marco Polo você comprou, ela está andando de lado, tá andando. Não é o caso, tá? Não é o caso, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. É só um exemplo hipotético aqui. Então ela está andando de lado, andando de lado, andando de lado. Aí você vai esperar realizar um lucro aí quando? De repente ela não paga um dividendo interessante. Então muitas das vezes compensa mais você largar essa posição e embarcar numa outra posição. De repente tem uma empresa aí que ela caiu por conta da crise aí, mas os fundamentos dela continuam iguais, o faturamento continua igual, o mercado que não está, isso acontece bastante com o small cap, as empresas não estão conseguindo, as ações caíram e não está conseguindo voltar ao preço que era normal, mas vai voltar, quando que o mercado começar a recalcular e as pessoas voltar nessas empresas, o preço dela vai voltar a subir. Então compensa muitas das vezes você se desfazer de uma posição e pegar uma posição que tem lenha para queimar e que possa subir aí alguma coisa. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Se vocês não entenderam alguma parte aqui, eu vou mostrar aqui o caderno que eu fiz, a anotação que eu fiz aqui no caderno, é bem interessante. Então até daqui a pouquinho. Como eu disse, os cálculos estão aqui, ó, meses de dividendo. Então, veja bem, a Itaúsa, TRPL, olha os meses que ela paga. A Itaúsa costuma pagar no mês 4, no mês 2, no mês 8, a TRPL no mês 6, 11, 12, o Itaú no mês 2, no mês 8, eles pagam mais dividendo, tá certo? O Itaú ele paga todo mês, mas onde que eles pagam mais dividendo? Esse foi o cálculo que eu fiz. Olha só o Banco do Brasil, se eu fosse vocês, olhava o vídeo que eu fiz aqui sobre o Banco do Brasil, ele é um ótimo case. E esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, venda, nada, pelo amor de Deus. É só que vocês possam ter uma ideia aí e locar melhor
suas posições. Fica com Deus, um abraço. Próximo vídeo eu vou falar da BRSF3. É uma empresa do setor de carnes, alimento. Tchau!